ofende com isso. Eu, sinceramente, não me ofendo. Eu sou um conservador. Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra e um dos propósitos do sal é conservar, sim, conservar os valores, mas, obviamente, isso gera pressões. Se você é, de fato, um seguidor de Jesus Cristo e manifesta isso através da sua vida, você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes, a exclusão em certos ambientes, e pode avançar, em muitos casos, avança até a violência. Nunca houve tanta perseguição a cristãos ao redor do mundo quanto nos nossos dias. Bem, a palavra de Deus já nos alertava sobre isso. Nós não devemos nos surpreender de que seja assim. Paulo, escrevendo a Timóteo, seu discípulo, o apóstolo Paulo preparando aquele homem para viver a vida cristã e resistir a tudo que fosse necessário. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quantos de vocês querem viver piedosamente em Cristo Jesus? Além de mim, tem mais alguém aqui? Pois bem, essa é uma das grandes promessas da palavra. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O próprio Jesus Cristo, treinando os seus discípulos, preparando-os para aquilo que seria viver a vida de Deus nessa terra. Em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12, ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Está tudo normal. Quando você sofre pressão, e eu acho importante frisar, eu não estou falando de qualquer tipo de perseguição. Talvez você seja perseguido pelo seu cunhado faz tempo, antes mesmo de se converter, já era difícil conviver com ele. Talvez você se sinta perseguido pelo seu chefe ou seu patrão, porque você não trabalha bem, na verdade ele está sempre exigindo mais. Isso não é perseguição por causa da fé. Eu estou falando sobre perseguição, sobre pressão, sobre opressão, sobre agressão por causa da sua fé. Por causa da sua aliança com Jesus Cristo e por causa dos ideais, dos valores que você assumiu em sua vida ao receber Cristo como seu Senhor. Então, falar sobre isso é importante, sim, é muito importante. Até porque, amados, a história da igreja está marcada pela perseguição. Nenhum tipo de gente, ouça o que eu vou lhe dizer, se você precisar de confirmação, pesquise. Nenhum tipo de gente tem sido mais massacrado ao longo da história do que os cristãos. Desde o começo da igreja, lá em Jerusalém, quando Estevão foi apedrejado em praça pública, simplesmente porque ele dizia seguir a Cristo. Desde então, em todas as épocas, irmãos nossos, crentes, têm sido discriminados, resistidos, maltratados, presos, torturados e mortos. Agora mesmo, você sabe que nós temos uma família de missionários na Índia, e que nós temos igrejas espalhadas pelos vilarejos do norte da Índia, que recebem da nossa instrução, recebem da palavra que nós enviamos desde aqui. E a igreja, nesses dias, está sem poder se reunir, porque a perseguição do hinduísmo radical contra os cristãos naquela região recrudesceu nessas últimas semanas, ao ponto de que nós não sabemos se vamos poder cumprir um plano que tínhamos feito, um dos nossos pastores, aliás, um casal de pastores daqui, Valdir e Roseli, no próximo mês de novembro, está fazendo uma viagem
e a Europa, e como já estariam no meio do caminho, nós falamos, vamos aproveitar e enviá-los até a Índia, para que eles possam estar com a igreja ali, e aproveitar e ordenar, ungir o Adit, que é o nosso primeiro discípulo indiano, ordená-lo como pastor. Mas não sabemos se vamos poder fazer. Por enquanto, não temos um lugar para fazer essa reunião. A instituição que nos empresta o seu prédio para que nós façamos reuniões com a igreja disse: agora não podemos nos comprometer, porque está sendo muito perigoso que cristãos se reúnam. Alguns estão sendo espancados, igrejas estão sendo incendiadas agora mesmo. Isso nos atinge. Há 2 semanas nós enviamos uma oferta, nós levantamos aqui uma oferta para reconstruir casas de cristãos que tiveram as suas casas devastadas pelo Estado Islâmico lá na Síria. Tiveram que fugir com suas famílias muitas vezes mutiladas. E agora que estão voltando, aquela cidade foi livrada daquele grupo terrorista, mas está destruída. Eu estou falando de coisas que acontecem nos nossos dias. Então, seja por conta do radicalismo religioso, seja por conta de ideologias políticas, cristãos têm sido vítimas por toda parte. Somente o comunismo já matou mais de 80 milhões de seguidores de Cristo ao longo da história no mundo. Então, isso já seria suficiente para nos interessarmos. Ainda que não estamos vivendo nesse nível. Claro, vivemos pressões. Eu poderia pedir para qualquer jovem que está numa faculdade hoje, dizer das dificuldades que ele enfrenta ao compartilhar a sua fé, ao defender os valores que ele crê por causa de Cristo, como família, como integridade, como pureza, e qualquer um deles poderia dizer o que significa pressão. E nós precisamos aprender a nos portar diante dessa realidade, que eu sinto dizer, meus irmãos, não vai melhorar. Veja bem, o meu propósito nessa noite não é trazer uma sombra sobre você, é apenas se dizer para que desfecho nós estamos caminhando, o mundo todo, e como é necessário que a sua fé, que a sua aliança com Jesus seja absolutamente firme, porque senão você não suporta. Aqui no Brasil, sim, nós temos possibilidades reais de viver tempos muito obscuros nos próximos anos. Nós temos, sim, possibilidades reais de sofrer como estão sofrendo os nossos irmãos, as igrejas do Senhor, aqui do lado, na Venezuela. Nós temos tido notícia da população em geral, de como pessoas estão passando fome, fugindo para os países vizinhos, mas você não faz ideia de como a igreja está por ser igreja na Venezuela. E como se isso não bastasse, essas coisas que estão aí, bem diante da nossa cara, talvez algumas delas nós possamos mudar. Por isso, votar certo é muito importante. Mas, ainda que nós consigamos atrasar esse processo, a verdade que nós entendemos da palavra de Deus e das profecias é que o mundo está entrando num funil em que quem é, é. E quem não sabe se é, não será. O que eu quero dizer é que antes da vinda do Senhor Jesus, nós vamos viver o maior, quando eu digo nós, é o mundo, e em especial a igreja, nós vamos viver um período que a Bíblia chama de grande tribulação, em que a nossa fé
será provada a níveis extremos. Jesus falou desse tempo, por exemplo, em Marcos capítulo 13, versículos 19 e 20, ele disse: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Eu acho que essas palavras de Jesus Cristo deixam claro que os eleitos, eu sou um eleito, você é um eleito pela graça de Deus, sim ou não? Por causa de nós, esse tempo será abreviado, mas terá que ser enfrentado. Então, eu acho que eu já dei argumento suficiente para te chamar a atenção, para dizer que nós precisamos aprender a nos comportar em meio à opressão, em meio à pressão, em meio à perseguição de qualquer nível. Desde aquela que sofremos na escola, na sociedade, por causa dos nossos valores, porque nós defendemos família, porque nós defendemos a fé. Até muitas vezes a pressão daqueles que estão pagando com a própria vida mundo afora. E o que eu quero, na verdade, é olhar para Jesus, para o que Ele ensinou sobre isso, e na verdade, para como Ele se portou no momento mais difícil da sua vida. Jesus Cristo sempre viveu esse contraste entre ser aclamado pelo povo, ser amado pelas pessoas, ser procurado pelas multidões. Desde que Ele se manifestou a Israel, a sua bondade, a sua graça, as suas palavras, o seu poder de fazer milagres, de curar os enfermos, de libertar os endemoniados, trazia as pessoas, e Ele estava sempre cercado por gente que queria ouvi-lo, tocá-lo, receber dele uma oração. Mas ao mesmo tempo, desde que a sua fama se espalhou, Ele começou a ser perseguido também. E essa perseguição chegou ao cume na cruz do Calvário. É por isso que Jesus é chamado na Bíblia de homem de dores. E quando ele estava prestes a ser preso, e a passar por aquele martírio, e antes de ser crucificado, ser maltratado como foi, ele chamou os seus discípulos, ele os advertiu, porque aquela tribulação, aquela pressão não veria só sobre Jesus, ela veio sobre aqueles que o seguiam. E Jesus deu instruções sobre como eles deveriam se comportar no meio da perseguição. E não apenas deu instruções, mas Jesus se comportou de uma maneira exemplar. E eu quero olhar para principalmente um dos relatos desse momento, que está em Lucas capítulo 22, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Porque daí nós podemos extrair algumas direções que o Senhor nos dá sobre como nos portar debaixo desse tipo de pressão. Lucas 22, 31 e 32 diz assim, palavras de Jesus, ele se dirigiu a um dos seus discípulos, Pedro, também chamado de Simão, e ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Percebe que Jesus estava preparando os seus discípulos para o tempo de forte pressão que começaria em poucas horas. E Jesus olha para Simão Pedro, um dos principais, e ele diz: Satanás pediu para colocar vocês numa peneira. Ele vai agitar vocês. E eu estou orando por vocês para que a fé de vocês não desfaleça. Aqui a gente já tem uma informação importante. É sempre importante nós entendermos que por trás de toda perseguição por causa da nossa fé está o dedo sujo de Satanás. Ele está agindo muitas vezes usando os homens, usando as ideologias, usando os extremismos,
Mas Ele está agindo para nos pressionar com um propósito. E esse propósito é revelado por Jesus aqui. Quando Ele diz, eu já estou orando por vocês para que vocês não desfaleçam na fé. Toda perseguição vem enviada do inferno para que você desista de crer, para que você abra mão da sua aliança com Cristo, para que você negue os valores que transformaram a sua vida e deram sentido à sua vida. Então nós precisamos entender esse propósito e precisamos firmar o nosso coração, guardar o nosso coração na verdade, precisamos guardar a nossa mente no fato de que a aliança que nós temos com o Senhor e o que Ele representa em nossas vidas vale qualquer sacrifício. Quantos concordam? O apóstolo Paulo, falando sobre isso, aos Romanos, capítulo 8, versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição? Ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Paulo estava falando de coisas que ele conhecia muito de perto, porque não foi fácil ser um apóstolo nos seus dias. O escritor da carta aos Hebreus, ele fala algo tão precioso para nós. Ler essas palavras me fortalece. Ele diz no capítulo 12, versos 3 e 4... considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na nossa luta contra o pecado, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. O que esse escritor está dizendo aqui, inspirado por Deus, é que nós precisamos olhar atentamente para Jesus Cristo, porque Jesus, que é o nosso modelo, suportou uma oposição medonha contra si mesmo. E justamente nos inspirando em Jesus, nós precisamos guardar o nosso coração para não desmaiar em nossa alma. Ou seja, para não desanimarmos da fé. E ele sugere um limite. Qual é o limite? Até onde você deve lutar pela sua fé? Até onde você deve lutar pelos valores que advêm da sua fé em Jesus Cristo? O que a palavra diz é: não tendes resistido até o sangue. Você precisa resistir, ainda que ele doa muito. Agora veja bem, amados, tudo isso precisa da nossa parte ser olhado com seriedade quando nós entramos em ambientes e em momentos de pressão. A palavra do Senhor para nós é sobre vigilância e oração. Continuando o texto de Lucas 22, quando Jesus estava sendo preso, estava para ser preso, versículo 39 diz: e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, essa é a descrição de um momento que antecede a prisão de Jesus Cristo, quando finalmente ele seria levado à cruz.
E o que ele está dizendo aos seus discípulos é, na versão super atualizada, a chapa vai esquentar. A coisa vai ficar feia. E o que eu quero que vocês entendam é tempo de vigiar e orar. Orem. Toda vez que você estiver debaixo de algum tipo de perseguição por causa da sua fé, não reclame, ore. Vá para a presença do Senhor, dobre os seus joelhos. Se Jesus Cristo fez isso no momento em que Ele estava debaixo de forte pressão, porque nós teremos condição de nos privar a fazer? Ore, vigie e ore. Mas orar em que sentido? Jesus foi específico. Ore para que você não entre em tentação. Mas que tentação? A tentação de desistir. A tentação de negar a sua fé. A tentação de se calar e não sustentar a verdade de Deus nesse mundo. A tentação de renunciar à sua aliança com Cristo. Ore para que você não chegue a ser tentado. Em outras palavras, ore para que o seu coração não titubeie, não vacile, ore. Talvez você viva isso dentro da sua casa. Eu tenho ovelhas aqui que quando entram em casa, a perseguição por causa da fé começa ou recomeça. E o que você faz? O que Jesus nos mandou fazer foi busque a Deus. Conecte-se a fonte, ore. É claro que nós temos o direito, devemos orar para não sermos perseguidos. Aliás, eu acho que essa é uma oração que devemos fazer com muita intensidade. Agora, nesse tempo, olhando para perspectivas sombrias de Brasil, precisamos clamar a Deus. Aliás, eu convoco você essa semana toda, que nós estejamos aqui. Nós temos uma reunião de oração todos os dias, às 19h, nós chamamos de torre de vigia. Venha orar conosco essa semana. Se puder vir todos os dias, venha. Orar pelo Brasil, orar pelo desfecho dessas eleições e pelo que vai acontecer a partir daí. Porque para os verdadeiros cristãos, a oração é sempre a primeira atitude. Quantos entendem isso? Mas ore para que você não seja conduzido àquele lugar, aquele beco sem saída, em que você cogite negar a sua fé. Mas tenha coragem também de orar para que Deus cumpra a sua vontade. Jesus Cristo orava dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se o Senhor puder, me livre dos sofrimentos que eu vou ter que passar, se tiver um outro caminho. Mas ele completava a sua oração dizendo: contudo, seja feita a tua vontade, tu tens um caminho, e eu quero o teu caminho, ainda que ele seja duro. Diga para o seu vizinho: você tem que orar. E quanto mais perseguido você for, mais os seus joelhos precisam se dobrar na presença do Senhor. Amém? Mas deixa eu te falar uma coisa. Guarde a sua espada na bainha. Veja bem o que Jesus falou. Aliás, olha o que aconteceu. Lucas 22, de 47 em diante. Falava ele, Jesus ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? E os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou.
Na verdade, a narrativa do Evangelho de João nos dá mais informações. João 18, 10 e 11, contando o mesmo episódio, dá nome aos bois, não é? Ao crente esquentadinho aqui. Olha o que diz aí. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. O que foi que Jesus disse? Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Irmãos, eu preciso falar isso. Mete a tua espada na bainha. Por mais que estejamos sendo perseguidos, injustiçados, a violência não faz parte do nosso arsenal. Não faz parte. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. A violência não faz parte das nossas alternativas de defesa. Eu estou falando qualquer tipo de violência não faz parte da vida que Jesus colocou dentro de nós. Nós somos seguidores do Príncipe da Paz. Nós somos pacificadores. Eu falei disso na semana passada. Eu tenho visto nesse momento de polarização e de muito ódio no Brasil e nas redes sociais, então nem se fala, mas também nas ruas. Eu tenho visto alguns dos meus irmãos, não poucos, defendendo os valores certos com a força errada ou com a arma errada. A arma da agressividade, da ofensa. Não é para nós. Não é para nós. Guarda a tua espada. Nós fomos chamados para ser firmes, sim, mas fomos chamados para ser pacíficos. Somos o povo da graça de Deus. Sabe, toda vez, olhe para a história, toda vez que a igreja se equivocou e usou a espada, ela deixou um rastro de confusão e de rejeição a Cristo. Se você for aos países árabes hoje e falar que é um cristão, a maioria deles vai rejeitar você, não por você. Na verdade, eles nem conhecem a sua fé tão abençoada. Mas é que, em tempos antigos, os cristãos chegaram com espada, devastando povos inteiros, entre aspas, em nome de Cristo. Estavam equivocados. Acharam que poderiam implantar o reino de Deus através da violência. E com isso fecharam a porta de gerações para o Evangelho. Nós somos o povo da paz. Talvez essa pessoa que está aí ao seu lado esteja muito aflita, ela esteja muito apaixonada defendendo os seus princípios. Eu quero dizer, eu tenho defendido os meus princípios e os meus valores, eu tenho me manifestado de uma maneira intensa nas redes sociais, eu tenho me posicionado sobre as coisas que eu creio e que eu gostaria que fossem assumidas pela minha nação, mas eu desafio você a procurar uma palavra de violência. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Guarde a sua espada na bainha. Amém? Eu acredito que seja importante dizer isso, para que nós não confundamos o nosso ringue. Nós temos armas mais poderosas do que a agressividade. Nós temos uma arma poderosíssima, que se chama a palavra de Deus em nossa boca. Os valores eternos, as ideias do reino. Isso pode implodir qualquer império, amém? Justamente por isso, porque você não é um galo de briga. Poxa, eu queria ouvir um amém. Vou falar de novo, porque tem alguns que estão ainda na dúvida se são ou não são. Vou falar de novo. Você não é um galo de briga. Você é um seguidor do Cordeiro de Deus.
E justamente por isso eu aconselho, aliás, olhando para a experiência de Jesus e dos seus discípulos que não vigiaram, eu aconselho você uma coisa: afaste-se dos que são agressivos à sua fé. Eu não estou falando afaste-se daqueles que não têm a sua fé, não é isso que eu estou falando. Os que não têm a sua fé, os que não têm os seus valores, aproxime-se deles, compartilhe os seus valores, sustente os seus valores, mas afaste-se dos que são agressivos à sua fé. Porque se você flertar com a agressividade, muitas vezes você vai ser colocado em situações em que você pode não suportar. Foi o que aconteceu com esse discípulo chamado Simão Pedro. Olha o que está escrito, Lucas 22, do 54. Seguindo a leitura, então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Está falando de Jesus. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre eles quem? Entre os que haviam prendido Jesus. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Eu quero lembrar a você que Pedro, na sua soberba, ele achou que a sua fé era tão firme que nenhuma pressão ia fazê-lo negar o Senhor Jesus. Jesus havia predito: Pedro, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes, a coisa vai ferver. Pedro disse: Senhor, todo mundo aqui pode arregar, eu não, eu sou crente mesmo. Mas quando a pressão veio e Pedro escolheu o lugar errado, ao invés de se juntar aos irmãos, ele se afasta, ele se coloca no meio justamente daqueles que estavam dizendo: crucificam. E aí a pressão o fez negar o Senhor. E não apenas uma vez, não vou ler todos os versículos, você conhece a história, 3 vezes, em poucos minutos, Pedro diz: eu não tenho nada a ver com Jesus. Um homem que havia sido transformado por Jesus, que havia se tornado um dos seus amigos mais íntimos, um homem que andava com Jesus há 3 anos, debaixo da pressão, porque se colocou no lugar errado e se expôs a um nível de calor que ele não estava preparado, negou a sua fé, apostatou, pelo menos por um tempo apostatou. E no fim é isso que Satanás quer, que você negue a sua aliança. No versículo 61, nós vemos o resultado disso. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Versículo 62, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse é um choro que eu nunca quero ter. Esse é um choro que eu oro para que Deus não me permita experimentar. É o choro da negação da fé. Agora veja bem, queridos. Hoje pela manhã eu estava ministrando aqui essa palavra e num determinado momento eu disse: eu nem sei por que eu estou falando sobre isso, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E à tarde, uma das minhas ovelhas aqui entrou em contato comigo, dizendo: pastor, foi para mim, porque eu vivo isso todos os dias. Como tem sido difícil manter a minha fé dentro da minha casa, com todas as pressões que eu sofro, simplesmente porque eu amo Jesus e porque eu vivo uma vida para Ele. Isso me deu segurança de que, ao tocar nesse ponto, eu não estou falando apenas dos casos extremos, mas eu estou falando do cotidiano de muitas pessoas que têm que entrar numa faculdade, que têm que medir as suas palavras.
E o que eu aconselho, baseado na palavra, é que você escolha os seus relacionamentos e que não apenas você se afaste daqueles que são agressivos à sua fé, mas que você se aproxime daqueles que podem fortalecer você e ser fortalecidos por você. Aliás, esse é um outro conselho: fortaleça os seus irmãos. Foi o conselho que Jesus deu a Pedro. Jesus disse, nós já lemos esse versículo 32, eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Repita comigo: fortalece os teus irmãos. Ah, meus amados, como é importante que nós nos fortaleçamos uns aos outros. Como é importante que nós estimulemos a fé uns dos outros. Como é importante que nós reafirmamos os nossos valores com constância uns para os outros. Como é importante que os pais, quantas vezes eu tive que sentar com os meus filhos, quando eles estavam passando pelo ensino médio, faculdade, sendo pressionados com valores anticristãos. Muitas vezes disfarçados de falsa ciência, e chegavam confusos em casa. Quantas vezes eu tive que sentar com eles para fortalecer a sua fé, para lhes dar os argumentos certos. Graças a Deus, a Monique está se formando agora, depois de 5 anos na USP, 6 anos fazendo medicina na USP, um antro de ateísmo. Mas ela permanece firme no Senhor, com seus valores estabelecidos, porque não apenas aqui, não apenas entre os seus amigos, mas dentro de casa havia sempre alguém para lhe fortalecer a fé. E quando eu falo da fé, eu estou falando em 2 dimensões. A fé, em primeiro lugar e acima de tudo, é a nossa aliança com Cristo, a nossa relação com Jesus Cristo. Mas a fé também é o estilo de vida, os valores que a palavra de Deus nos deu. E que nessa geração, mais do que em qualquer outra, estão sendo confrontados, relativizados e, por que não dizer, execrados. Fortalece os teus irmãos. Amém? Quando você percebe que alguém está debaixo de forte perseguição, fortaleça, aproxime-se, compartilhe a palavra, leia. E não apenas versículos, claro, a palavra de Deus, a fonte de tudo aquilo que a gente crê, mas as ideias, que se forem levadas a sério, como têm sido levadas a sério nas vidas de muitos de nós, nas vidas da maioria de nós aqui, pelo menos, tem protegido nossas casas, nossos casamentos, nossos filhos. Quem dera que a sociedade entendesse que nós temos o melhor que veio às nossas mãos por causa da graça de Deus e da pregação do Evangelho. Amém? Nós precisamos viver esse princípio de cuidar uns dos outros, de fortalecer a fé uns dos outros, de viver aquilo que está escrito em Isaías 41:6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: ser forte. Você precisa aprender a dizer para um companheiro seu: seja forte. Seja forte quando a sua fé é ridicularizada. Seja forte quando aquilo que é mais importante para a sua vida é jogado na lama. Seja forte e continue lutando por aquilo que de fato o Senhor colocou como tesouro na sua história. Eu termino essa exposição para que nós tenhamos um tempo abençoado de oração aqui, te dizendo uma última coisa que é muito, muito importante, porque talvez você entenda mal ao me ouvir falando que somos perseguidos e que não reagimos com violência, e talvez isso possa soar como uma proposta de passividade da nossa parte. Muito ao contrário. O último conselho que eu tenho a dar para você, baseado no que fez Jesus e no que fizeram seus discípulos, os apóstolos, é: nunca, preste atenção, nunca deixe de proclamar a sua fé.
Eu vou dizer de novo, nunca deixe de proclamar a sua fé, nunca deixe de falar daquilo que você crê, por mais hostil que o mundo à sua volta seja, nunca deixe de falar, porque a palavra diz que nós, a igreja, somos coluna e fundamento da verdade. Vivemos numa geração baseada, sustentada, se posso chamar de sustento isso, na mentira, no relativismo, mas nós temos a palavra de Deus e não está nas nossas opções calar-nos, ainda que tenhamos que pagar um preço muito alto por falar. A nossa arma é falar. A nossa arma é falar o que Deus falou. A nossa arma é dizer o que Deus continua dizendo, porque passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. E não há nenhuma outra entidade nesse mundo que possa falar o que Deus falou, a não ser aqueles que amam a Cristo e que se submeteram ao seu reino. Tem alguém aqui desse tipo? Esses apóstolos viram Jesus sendo maltratado ao extremo. Ele foi cuspido, espancado, lhe fizeram uma coroa de espinhos, lhe cravaram na cabeça. Ele carregou uma cruz por um longo caminho e finalmente foi traspassado com cravos nas mãos e nos pés. E em horas de agonia, ele se manteve fiel àquilo que ele tinha no coração. Ele não negou a sua missão, ele não negou a sua fé. Ele bebeu o cálice amargo porque nos amou e porque sabia que não haveria uma condição além daquela para que nós tivéssemos a salvação. Esses discípulos que titubearam por um momento, mas depois, fortalecidos por verem o seu Senhor mantendo a fé, esses discípulos pagaram um alto preço pelo Evangelho. A igreja nasceu, Jesus, depois de ressuscitar, foi elevado aos céus, e a igreja nasceu em Jerusalém, e logo veio a perseguição. Não demorou muito e os apóstolos estavam sendo levados para as prisões, e os crentes estavam sendo apedrejados, como foi com Estevão. E no primeiro episódio que aconteceu, alguns apóstolos foram levados à cadeia por pregarem o Evangelho. E Deus fez um milagre e abriu as portas da prisão, e eles saíram. E já tinham sido maltratados, era de se esperar que então fossem intimidados. Mas a Bíblia nos conta o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos 25, Atos capítulo 5, versículo 25 a 29. Neste ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere, ou seja, os apóstolos, estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, falando de Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Depois de uma noite na prisão, esse servo de Jesus Cristo está dizendo àquelas autoridades: para nós, ainda que custe um preço, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens,
nós não nos calaremos. E se nós enchemos Jerusalém com a nossa doutrina, preparem-se, porque nós vamos encher o Império Romano todo. E assim o fizeram, porque não se calaram. Veja bem, meus irmãos, eu estou falando de gente que pregou o Evangelho em tempos muito difíceis, mas que decidiu que calar-se não estava no script. Quantos vocês estão me entendendo? É essa palavra que temos do céu. Aliás, eu posso dizer que nós nos manifestarmos, não apenas aqui, porque aqui é fácil, pelo menos por enquanto. É muito fácil para mim pegar um microfone diante de 2.000 e tantas pessoas, todas elas crentes ou simpáticas ao Evangelho, e dizer todas as coisas que eu estou dizendo, ainda que eu levo coisas por aí afora, mas ainda é fácil. Mas eu estou falando também com você que está numa faculdade, que está numa escola pública, que está trabalhando num hospital, que está convivendo no meio da sociedade hostil ao Evangelho. Você não pode se calar, você precisa defender os valores do reino de Deus. Porque são esses valores que sustentam uma sociedade que está cambaleando e só não caiu porque nós estamos aqui. Era sobre isso que Jesus falava quando em Marcos capítulo 8, versículo 38, ele disse palavras muito sérias, dando a entender que inclusive a manifestação da nossa fé tem efeito sobre a nossa salvação final. Olha o que Jesus diz. Palavras de Jesus. Porque qualquer um que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Dá para perceber a solenidade, a seriedade dessa advertência de Jesus? Em outras palavras, ele está dizendo: vocês não podem se envergonhar, nem de mim, e nem das minhas palavras. Porque se diante dessa geração adúltera e pecadora, vocês se envergonharem de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei de vocês quando eu vier na minha glória. E é por isso que nós precisamos tomar fôlego, e claro, com toda sabedoria, mas também com toda firmeza, declarar que Deus é Deus, que Ele se assenta no trono, que Ele é santo, que Ele tem uma vida para cada pessoa, que Ele ama a família, e todas as demais coisas que nós aprendemos da palavra. Amém? É assim que nós vamos vencer. Aliás, leio o último texto aqui, versículo de Apocalipse. Você sabe que o livro de Apocalipse é um livro cheio de linguagem profética, figurada, e que fala dos últimos dias. E no capítulo 12, versículos 10 e 11, há algo que me fortalece muito, para que eu não me cale, ainda que isso me custe caro. Está escrito assim, você pode acompanhar. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação. É assim que vai terminar a história, irmãos. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida.
Esse é o testemunho daqueles que vencerão, depois de terem passado por todo tipo de pressão. Quem são os vencedores? Aqueles que venceram por causa do sangue do Cordeiro, sua aliança com Cristo, mas também por causa da palavra, do testemunho que deram. Não se calaram, não pararam de anunciar os conceitos de Deus na terra, mesmo em face da morte. Porque não amaram a sua própria vida. Como dizia Paulo, para mim, viver é Cristo e morrer é? Diga para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Assim vivem os apaixonados pelo Senhor. Amém? Eu espero que você entesoure essa palavra. Talvez você esteja vivendo nesses tempos tanta perseguição. Ou quem sabe um dia viverá, por causa da sua fé. Que o Espírito Santo não permita que as coisas que eu compartilhei com você caiam no esquecimento. E que a graça de Deus nos mantenha em pé, sem desfalecer. Amém? Fique em pé, por favor.